Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro A Interpretação dos Contos de Fadas de Mary-Louise von Franz. O prefácio desse livro é escrito por Nice Del Silveira e ela já começa o capítulo dizendo algo bem interessante. Poderia a discípula apresentar a mestra? Nice Del Silveira informa que Mary-Louise von Franz começou a sua jornada com o professor Jung aos 19 anos de idade, como tradutora e auxiliadora. Logo em seguida, tornou-se uma das referências na psicologia junguiana aplicada aos contos de fada. O primeiro capítulo que nós iremos analisar agora chama-se Teorias dos Contos de Fadas. E logo em seguida podemos pensar para que estudar os contos de fadas, para que isso serve. Logo nas primeiras páginas desse capítulo, Mary-Louise von Franz afirma que os contos de fadas são a expressão sine qua non perfeita do inconsciente. Os contos de fadas expressam os processos psíquicos de forma simples e eficiente, tornando-se um meio, né, para pesquisas científicas sobre a mente. Os contos de fadas expressam as dinâmicas psíquicas de forma muito objetiva, sendo o osso do corpo da mente, ou seja, ele simplesmente, por meio da sua narrativa, expressa a linguagem do inconsciente. Os mitos e as lendas também apresentam material psíquico e são também materiais possíveis da análise científica sobre a mente. No entanto, diferente dos contos de fadas, os mitos e as lendas têm aspectos culturais locais. Por isso, eles não são, vamos dizer assim, a expressão fidedigna dos processos do inconsciente, porque eles têm traços culturais locais. Nas palavras de Jung, os arquétipos não são ideias prontas nem conceitos racionais passíveis de tradução para nós. Os arquétipos são estruturas psíquicas profundas, cuja essência não é acessível à nossa racionalidade. Sendo assim, para a gente conseguir entender os mistérios do nosso inconsciente, nós temos que, de certa forma, aprender a ler os arquétipos. E como é possível ler o arquétipo? Uma vez que não é possível ter uma ideia lógica, objetiva, muito menos um conceito racional, científico para falar, né? Então, é justamente esse percurso aqui que nós temos que fazer. Buscar o lugar onde os arquétipos, o inconsciente, possa se manifestar, possa se expressar. E aqui é o meio, né, pelo qual nós devemos ler os contos de fadas, nós devemos nos debruçar sobre os contos de fadas. Porque, como os contos de fada expressam a linguagem do inconsciente de forma pura, concisa e objetiva, ao ler os contos de fadas, nós temos acesso a essa linguagem totalmente, vamos dizer assim, luminosa, né? Que vem por meio das narrativas que tem arquétipos, símbolos, que transmitem uma mensagem. Nesse contexto, o conto de fada é um meio didático que o inconsciente usa para educar o indivíduo. Geralmente, os contos de fadas trazem uma mensagem de determinado arquétipo de forma concisa e fechada. E essa mensagem carrega um significado essencial do inconsciente, por meio de imagens simbólicas e eventos simbólicos. E esses eventos são percebidos por meio da narrativa. Os contos de fadas às vezes mostram a mesma dinâmica de um arquétipo com variações diferentes. Às vezes, né, como os irmãos Grimm começaram os estudos, às vezes eles mostraram que a mesma dinâmica, o mesmo arquétipo, o mesmo conto é apresentado com algumas variações. Uma coisa é certa, qual é o objetivo do conto de fada? Seja lá qual for a personagem que você lembra aí do conto de fada, ela começa com um problema e ela vai em busca da solução do problema. O fato de um mesmo conto de fadas ter várias variações se deve ao fato de que todo conto de fada tem por objetivo fazer o indivíduo alcançar o self, ou seja, o si mesmo. E aqui a gente vai tentar argumentar o que é o self, né? Nas palavras de Nice da Silveira, ela diz assim, Jung chama de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo, e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experienciar esta realidade psíquica. Então, um conto de fada tem várias variações porque ele tenta levar o indivíduo, a personagem, ao centro de si mesmo, ao seu desenvolvimento psíquico. E, às vezes, aquela aventura psíquica em busca do conhecimento é muito complexa. Então, às vezes, o mesmo conto, né, com a mesma narrativa, ela tem variações diversas. Por quê? Essa dinâmica do indivíduo em busca do self, do si mesmo, é muito complexa. Então, até exaurir essa dinâmica,
até exaurir, até chegarmos a self, ao si mesmo, né? O conto ele vai contando em suas várias variações, vamos dizer assim. E eu imagino assim, imagine que você está lá na Idade Média e o indivíduo ouviu uma narrativa, um conto de fada. E ele tem a sua busca, né, o seu processo de individuação. Então, ele ouviu aquele conto. Então, quando ele vai passar aquela narrativa para frente, consequentemente, ele vai agregar àquela narrativa o seu próprio processo de desenvolvimento psíquico. Então, ele vai acrescentar um elemento, vai retirar outro elemento. Basicamente, foi isso que eu... Aqui eu vou resumir em linhas gerais essa questão da individuação para vocês entenderem, mas eu vou me deter nisso nos próximos capítulos que eu for analisando aqui paulatinamente. Mas, tipo assim, Jung disse que nós temos que passar pelo processo de individuação. E esse processo de individuação, para que se chegue lá ao si mesmo, ao self, tem várias etapas. Então, a gente primeiro tem que enfrentar a persona, né? Depois, sim, dividindo, né? Ele fala que a nossa psique aqui, ela é dividida em várias partes. A parte consciente que conhecemos, a parte inconsciente que não conhecemos, né? E o ego, que é aquilo que nós acreditamos que somos, né? Mas para a gente chegar no self, no si mesmo, nesse processo de desenvolvimento, nós temos que passar por várias etapas. Aí, no caso aqui, ela fala que, por exemplo, tem um conto de fada que vai se deter à sombra, que, tipo assim, quando você está no seu processo de desenvolvimento, você tem que primeiro enfrentar a persona, ou seja, a falsa pessoa que você acredita que é. Você tem que tentar fazer uma autoanálise ali. Será que eu sou isso mesmo? Vou ver, vai ter que se separar, se distanciar. No segundo momento, você vai enfrentar a sua sombra, né? Aqueles aspectos negativos, terríveis que você tem, que todo mundo tem aí dentro e tem que enfrentar. Então, um conto de fada vai trabalhar a questão da sombra. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau ali é uma sombra, né? Mais à frente você vai ver que tem alguns contos que se detêm na dinâmica ânimos e ânima, né? E assim por diante. Ela vai dizer que cada conto de fada, ele vai se deter em um arquétipo, em uma dinâmica arquetípica, que tem o intuito de desenvolver aquele aspecto ali no indivíduo. Para expressar essa fala, ele diz assim: um arquétipo é um impulso psíquico específico que produz seus efeitos com um único raio de irradiação e, ao mesmo tempo, um campo magnético expandindo-se em todas as direções. Ou seja, nós precisamos ir vencendo cada arquétipo desse de forma paulatina. Primeiro a sombra, depois o ânimo, se você for uma mulher. E se você for, aliás, se você for uma mulher, você vai ver o seu ânimo. Se você for um homem, a sua ânima. E assim por diante. Então, cada arquétipo, né, é uma energia psíquica ali que explode. Você enfrenta e vê se você está pronto para a próxima fase. O processo de individuação tenta justamente trabalhar nessas polaridades: luz, sombra, consciente, inconsciente, ânimos, ânima, sombra, persona e assim por diante. Gente, lembrando que eu não sou psicóloga, eu estou estudando, tentando aplicar a teoria de Jung à luz de Mary Louise Monfrance, as contas de fada. Então, aqui vocês vão ver que eu mesma vou conversando com vocês, explicando, e ao mesmo tempo, provavelmente no próximo vídeo, eu vou corrigir esse vídeo. Olha, gente, eu falei isso naquele vídeo, mas eu li o texto tal e aprendi isso, porque é um processo de aprendizado aqui. Eu não sou especialista, eu não sou, né, sou um aprendiz. E Mary Louise Monfrance acrescenta algo muito interessante. Ela diz assim: tá, agora que você entendeu que os contos de fadas não são mensagens aleatórias, ao contrário, é o meio didático que o inconsciente usa para educar o indivíduo e as comunidades, as culturas. Então, isso aqui é uma coisa nova, foi descoberta agora. E aí ela começa a fazer um percurso dos contos de fadas ao longo da história. E a primeira coisa que ela fala é que o conto de fadas já foi usado como meio didático para educar um indivíduo desde a Grécia Antiga. E ela fala que nos escritos de Platão já se via as mulheres usando os mitos como algo didático, como forma pedagógica para educar as crianças. Ela fala também que no Egito Antigo tinham narrativas sobre Anubis e o seu irmão, de forma didática também. Ela fala que no século II, depois de Cristo, Apuleio traz a narrativa do Asno de Ouro, e dentro do Asno de Ouro, né, ali tem a narrativa de Eros e Psique, que é uma linda história, né, que mostra a Psique como sendo uma mulher muito bela, e a deusa da beleza, Afrodite, não gosta que os seres humanos estavam
oferecendo dádivas a ela como se ela fosse uma deusa, e castiga que ela tem que casar com a pessoa mais terrível do mundo. E Psique vai parar na casa desse monstro terrível, e o monstro nada mais é do que Eros, o deus do amor. Mas para que ela se desenvolva com o deus do amor, ela passa por várias etapas. Então, nós vemos aí o conto ali como sendo algo didático, mostrando a necessidade do processo de individuação do indivíduo, ou seja, do desenvolvimento para chegar ao si mesmo, ao céu. De acordo com o padre, eu não vou saber o nome dele direito, gente, que é o padre H. Schmid, alguma coisa assim. Ele escreveu o livro De Usurpung. Ai, gente, eu não sei falar alemão. Ele vai dizer que existem os temas que nós conhecemos dos contos de fadas há 25 mil anos antes de Cristo. E até hoje esses contos se perpetuam aí, estão presentes ainda. Nos séculos 17 e 18, o centro também da civilização eram ali os contos de fadas. E é interessante que ela usa até um termozinho que eu achei o máximo. Ela fala assim: contos de fadas representam a filosofia da roda de Fea. Aí tem um termozinho que é Rocken Philosophy, né? Ou seja, as pessoas aprendiam e educavam por meio dos contos de fadas nos séculos 17 e 18. Em linhas gerais, por meio desses textos e desses aportes teóricos que nós estamos vendo, sabemos que o conto de fada tem um poder transformador tremendo de nos ensinar por meio da narrativa. O interesse científico pelos contos de fadas começou no século XVIII com os cientistas Willkommen, Hamann e Herder. Estes estudiosos perceberam que os contos infantis iam mais do que entretenimento, tinha algo mais profundo ali. Maurice deu um tom poético à interpretação dos contos de fadas também no século XVIII. Herder, em particular, deu uma proposta interessante à interpretação dos contos de fadas. Segundo eles, os contos carregavam a sabedoria de uma tradição antiga. E essa tradição antiga se perpetuava por meio dos símbolos nos contos de fadas. No movimento de Herder, podemos ver uma volta ao neopaganismo. Nesse movimento, podemos perceber um impulso emocional ligado ao neopaganismo. O neopaganismo, inspirado na filosofia de Herder, começou a se proliferar na Alemanha. Acredito eu que ela vai dizer que isso vai se tornar algo desagradável no futuro. Acho que é aquele sentimento, né, que Strudorf-Dum, um negócio assim que os românticos da Alemanha acreditavam que eram superiores, de uma raça superior, que vocês sabem onde vai desembocar. No movimento filosófico de Herder, podemos observar uma certa insatisfação com os símbolos cristãos, com a perspectiva da vida cristã, e uma busca por se ligar ao paganismo, aquelas crenças antigas que davam uma certa liberdade e vitalidade ao homem. Mary-Louise von Franz acredita que foi esse sentimento de buscar uma nova visão de mundo que fez os irmãos Grimm buscarem essas narrativas, né? Essas narrativas contos de fadas. Os irmãos Grimm foram os primeiros a catalogar os contos de fadas, buscando toda a sabedoria da cultura folclórica popular. Eles têm o mérito de não modificar as narrativas, eles simplesmente trabalharam como copiadores, e ouviam e transcreviam as narrativas. Isso aqui é uma coisa que Mary-Louise von Franz fala que deve ser valorizada nos irmãos Grimm. Ela diz que na modernidade, geralmente, as pessoas que pesquisam cultura, eles transcrevem a história, modificando-as segundo o seu ponto de vista, segundo o seu lugar, o locus político. E isso não é uma coisa muito agradável de se fazer. Já os irmãos Grimm ouviam as histórias e transcreviam tal qual ouviam. E aí deram fidedignidade às narrativas. Após os irmãos Grimm, começou-se a catalogar essas narrativas, a exemplo de Perrault, na França. Tem uma citação que ela coloca aqui dos irmãos Grimm que ilustram muito bem esse movimento, que é: um cristal quebrado, cujos fragmentos ainda se podem encontrar espalhados na grama. Em outras palavras, começou-se a pesquisar os contos e a catalogá-los. Como aqui diz no livro, pareciam que estavam catando cogumelos na grama, de tantos contos, e o mesmo conto em várias variações possíveis. Paralelamente aos irmãos Grimm, surgiram outros métodos de pesquisa dos contos de fadas que eu vou listar agora para vocês. A primeira vertente da pesquisa é a escola simbólica. Ela foi criada pelos representantes, que eu não sei falar o nome, mas eu vou colocar aí para vocês verem, Heine, Kreuzer e Gorres. A ideia básica era que os contos, os mitos, expressavam algo mais profundo em relação à filosofia e à relação do homem com Deus. Outra teoria interessante é de que os contos de fadas tinham se originado da Índia. Theodor Benfey tentou provar que todos os contos estavam na Índia
e de lá foram trazidos por meio das navegações. Já Alfred Jansen, Wilkley e Stucken argumentavam que, na verdade, os contos de fadas se originaram na Babilônia e de lá vieram para a Europa. O resultado dessas teorias foi a criação do Centro Folclórico na Finlândia. O Centro Folclórico foi criado por Krom e Anit Anne. Eles afirmavam que os contos podem ser de vários lugares, né? Na verdade, eles catalogaram os contos. Os responsáveis por esse Centro Folclórico e a escola finlandesa é Carly Krom e Antti Arne. Esses dois pesquisadores afirmaram que não tinha como saber que o conto de fada veio de determinada região, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Mas ele disse que os contos de fadas podem vir de qualquer lugar do mundo. Eles simplesmente disseram que a versão mais expandida e mais completa seria a original e que as demais foram inspiradas nela. Paralelamente à escola finlandesa e ao centro folclórico, surgiu também outra interpretação interessante, liderada por Max Miller. Ele tentou ligar a interpretação dos contos de fadas aos fenômenos naturais. No século XIX, alguns pesquisadores começaram a ir em outra direção. E tem um especial que Marie-Louise von Franz fala que gosta muito dele. A tese básica desse pesquisador é que os contos de fadas derivam necessariamente dos sonhos, principalmente dos pesadelos. A hipótese básica desse escritor é que os temas dos contos de fadas surgem nos sonhos, principalmente nos pesadelos. O que ele tenta provar é que tem uma relação contínua dos temas dos contos de fadas com os sonhos e pesadelos, principalmente de determinada cultura. Na mesma época, outro pesquisador escreveu um livro bem interessante que é Voyage do Centro do Brasil, né, que ele tenta explicar, criar as crenças mais sobrenaturais, vem também dos sonhos das civilizações, dos sonhos dos indivíduos que estão na civilização. Nessa parte do livro, a autora traz alguns exemplos de sonhos de indivíduo que depois se transformaram em algum ritual daquela determinada tribo. Outro estudioso que Marie-Louise von Franz relata aqui, que tem uma teoria muito interessante, é Adolf Bastian. Ele defendia a tese que os mitos, né, os temas mitológicos, são pensamentos elementares da espécie humana. Nas palavras aqui de von Franz, ela diz o seguinte: sua hipótese era de que a espécie humana tem um estoque de elemental Duncan, ou seja, pensamentos elementares que não migram, mas é congênito a cada indivíduo, e que esses pensamentos elementares aparecem em diferentes variações na Índia, da Babilônia e mesmo, por exemplo, nas histórias do Mares do Sul. Em outras palavras, ela quer dizer o seguinte, que, segundo esse autor, nós temos uns pensamentos elementares que são imanentes à nossa mente, né? E que cada região tem esses pensamentos elementares. Aqui, Marie-Louise von Franz alerta sobre a ligação da teoria de Bastian com a ideia de arquétipo de Jung. A diferença básica é que Jung ele criou a ideia do inconsciente coletivo, né? E que os arquétipos estão nesse inconsciente coletivo e que nós temos acesso, porque como indivíduos, né, nós temos o nosso consciente individual, mas esse consciente individual se liga ao inconsciente coletivo, né? Então aqui ele acredita que nós temos esses pensamentos elementares, né? Mas esse autor não chegou à ideia do inconsciente coletivo e aí ficaria a diferença. Em linhas gerais, para Jung, o arquétipo não é um pensamento elementar, é uma estrutura que está em nossa psique. Além desses pesquisadores, surgiu também a escola literária. A escola literária tinha o objetivo de estudar os mitos segundo o estudo literário, né, o gênero. Então você pesquisa o gênero conto, o gênero mito, o gênero lenda, e você compara o herói dependendo dessa narrativa. O herói da lenda é diferente do herói do mito, o herói do conto e assim por diante. Na modernidade começou-se a estudar a mitologia, né, e ela diz aqui alguns etnólogos, mitólogos e arqueólogos começaram a estudar também os contos de fadas, mas não tinha uma ligação com Jung. Quando ela trata desses pesquisadores etnólogos, mitólogos, né, que tentam estudar o mito, ela fala que eles ficam só na forma razoável de ser. No final deste capítulo, Marie-Louise von Franz vai comentar sobre a diferença da interpretação dos contos de fadas de Jung e das outras interpretações que ela acabou de comentar ao longo do livro, do capítulo. Eu não irei entrar muito no detalhe nesse momento, porque eu irei apresentar mais à frente nos próximos capítulos. Então, pessoal, chegamos ao fim da leitura do primeiro capítulo do livro, a interpretação dos contos de fadas de Marie-Louise von Franz. Quinta-feira que vem, nós apresentaremos aqui o segundo capítulo.